Paz e graça, irmãos. Deus seja louvado pela presença de todos nós aqui. Penso que grande parte dos irmãos estão aqui presentes. Deus seja louvado por isso. Irmãos que estão em online, paz. Qualquer dificuldade em termos de não estarem a ouvir bem, é só comunicarem ou notificarem no grupo. Qualquer dos irmãos que estará no grupo poderá perceber. E assim fazermos essa revisão. Então, irmãos, hoje, como dissemos, como o irmão Maurício disse, é a continuidade daquilo que temos vindo já a tratar no domingo passado. Daí as anotações que foram feitas, se posso dizer que foram feitas anotações no que diz respeito a questões, poderão então ser guardados para uma ocasião própria no dia de hoje. Os dias não tenham passado bem, acho que a febre tifoide ainda está a atuar, mas pela graça de Deus não temos qualquer impedimento para avançarmos, amém? Então Deus poderá assim, seu tempo operar, e vamos sim também a buscar nos prevenir. Irmãos, deixa-me olhar para darmos então iniciar a nossa exposição. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, obrigado mais uma vez por permitir que esta reunião fosse possível. E nós queremos, Deus, estamos todos nós bem conscientes e viemos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar, comunicar em nossos corações através da Sua palavra, e que em nome do Seu Filho nós nos reunimos, nos ajuntamos aqui. Senhor, que o Teu Espírito possa conduzir, dando entendimento, sabedoria ao expositor e capacidade, Senhor, e retirando qualquer intenção de que o expositor fale do que lhe é próprio, mas sim, ó Deus, unicamente a Tua vontade de comunicar, conforme está revelado. Pois me é grande esta responsabilidade, por isso o Teu Espírito apenas para me orientar, a fim de que o meu ego não seja manifesto aqui, Deus, mas sim a Tua vontade. Se nós oramos, peço que ajude os meus irmãos naquilo em que, ó Deus, for complexo, tornar simples, para a compreensão de todos nós e edificação de todos aqui, Senhor, presentes e que nos acompanham de forma virtual. No nome santo de Jesus nós oramos e pedimos. Amém? Então, Deus seja louvado, irmãos. Na semana passada, começamos a exposição fazendo uma introdução relativamente à carta. Dissemos que existem aspectos fundamentais a ter-se em conta quando vamos analisar, estudar, né, minuciosamente uma carta. Então, nós fizemos umas 3 divisões aí, que partiam desde quem é o autor, a data em que escreveu, né, a quem dirigiu essa mesma carta e qual era o propósito. Então, nós falamos isso de maneira, penso, extensiva, né? Mas que foi sim fundamental. Então, nós dissemos que foi o apóstolo Paulo e que a carta provavelmente, porque há uma discussão em se foi antes ou depois do concílio que houve em Jerusalém, em Atos 15. Então, o consenso é que a grande maioria concorda que é antes do concílio de Jerusalém, muito porque existem aspectos que têm esse impacto no livro, né? Na própria carta. E, por assim dizer, datando nos anos de 46. Entre o ano 46 depois de Cristo, né? Então, dissemos que o público-alvo que fora dirigido essa carta foram as igrejas da Ásia do Sul, da Ásia Menor, né? Porque há discussão em que alguns entendem que fosse no norte da Ásia Menor, porque a galáxia se entendia nessas duas vertentes. Então, nós afirmamos aqui que foi efetivamente para
as igrejas do sul da Ásia Menor muito, porque temos referências tanto no livro de Atos, né? Que nós outra vez fizemos referência, porque o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram essa missão nessas regiões, né? Falamos da Antioquia, de Listra, Icônio, né? E Derbe. Bem, então essas igrejas constituídas nestes locais, né? Com exceção a Antioquia, a igreja de Antioquia, foram então igrejas que o apóstolo Paulo e Barnabé constituíram, e em Antioquia foram então chamados para fazer o trabalho que os outros irmãos tinham começado. Então foi assim que nós definimos que essas eram igrejas, e essa comunidade era composta de gregos e judeus. Amém? De gregos e judeus. E por sinal, os que estavam a saquear a liberdade dos irmãos eram os cristãos judeus, que tudo por conta de eles compreenderem que para ser salvo era preciso então também os gregos se circuncidarem, né? Então entendiam que os gregos precisamente tinham que se circuncidar e observar a lei de Moisés para que fossem salvos. Tal fato o apóstolo Paulo busca contestar e trabalhar nesta carta no sentido de mostrar que a nossa liberdade em Cristo ela não está confinada agora em observar mais os ritos da lei mosaica, hein? Ou observar mais a circuncisão. Então, por assim dizer, o apóstolo também é atacado nessa mesma carta sobre seu apostolado, se é efetivamente um apóstolo de Cristo ou não. Ele também procura trabalhar nesse quesito, como da vez passada nós mostramos que a maior parte então do texto do primeiro capítulo, né, e uma parte do segundo capítulo, como vamos ver, Paulo está dedicado efetivamente para defender o seu apostolado e a sua mensagem, amém? Ou seja, que ele é apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, não da parte dos homens, nem de homem algum, né? Mas que Deus assim o separou, o elegeu para ser seu apóstolo, depois dos 12. Então, Paulo continua então fortemente a falar sobre esses aspectos, de tal modo que ele também fala sobre a sua mensagem, que é uma mensagem que não recebeu de homem algum, mas da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe apareceu, então lhe revelou, amém? Esse evangelho que ele agora prega de maneira intensa, consistente, de forma segura. Hoje, semelhantemente, nós poderemos ver um quadro que o apóstolo agora abre sobre o fato de ele ser o apóstolo da incircuncisão e os outros, sobretudo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ser então comissionado como apóstolo da circuncisão. Então é a nossa discussão no dia de hoje. Paulo mostra fortes argumentos, como vimos no capítulo anterior. Então o propósito era efetivamente esse, né? Esclarecer mais uma vez os irmãos sobre a sua liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, lemos no capítulo 2, que por acaso é uma sequência da abordagem dele, diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo
que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas e Pedro, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, e o que também me esforcei por fazer. Amém? Até aqui, irmãos. Até que nós temos, de fato, uma exposição do apóstolo Paulo em sua defesa. Ele, mais uma vez, está a fazer referência a uma segunda viagem que ele teve para Jerusalém. E o propósito dele ter ido para Jerusalém era em função de uma profecia proferida pelo profeta Ágabo. Se os irmãos lerem em Atos capítulo 11, nos últimos versículos vocês verão que quando alguns irmãos judeus, cristãos judeus, desceram em Antioquia e começaram a ministrar aí, então Barnabé também esteve lá e confirmava a fé e o coração dos irmãos. Foi então que ele vai em Tarso à procura de Paulo e o traz em Antioquia para poder então cooperarem na obra que aí os irmãos tinham começado. De seguida, descem alguns profetas de Jerusalém a Antioquia, e um desses profetas, Ágabo, que proferia algumas palavras em espírito, o que pressupõe profetizava, ok? Que haveria fome, né, em todo o mundo, sobretudo os que estavam na Judeia. E tal situação se cumpriu nos dias de Cláudio, né, imperador Cláudio. E nesse sentido comissionaram Barnabé e Paulo para que de todas as coletas que os irmãos em Antioquia, né, e outras regiões pudessem fazer, fossem levados à Judeia, aos irmãos que estavam em Jerusalém, para socorrer-lhes nessa condição de pobreza. Foi assim que sucedeu que ele vai uma segunda vez para Jerusalém. E aí esteve com os apóstolos, com o objetivo então de fazer chegar aquela contribuição, e ainda mais procurou, como sempre ele faz, né, eles faziam expor o Evangelho, né, a todos os irmãos que estavam aí, para que eles soubessem qual era o Evangelho que ele ministrava aos gentios. Amém? Era então esse propósito que, por acaso, não era estranho ou desconhecido para a igreja da Judeia. Tudo porque as personagens que vamos então mencionar neste capítulo, Barnabé, Tito e Pedro, Tiago, né, e João, tiveram naquele primeiro concílio em que o apóstolo Pedro foi chamado em função dele ter ido na casa de Cornélio, né? Os irmãos sabem a visão que Pedro teve da parte de Deus, que fosse então na casa de Cornélio, aquele homem que fazia esmolas e era temente ao Senhor, que lhes expusesse o Evangelho. Então o que aconteceu aí, isso em Atos capítulo 10, o que aconteceu aí, o apóstolo Pedro efetivamente confirmou que os gentios receberam também o Espírito Santo tal como eles haviam recebido. E que, por assim dizer, são palavras do apóstolo Pedro, que Deus então não fazia acepção de raças, né? Ou seja, de povos ou de pessoas. Então todos então faziam parte deste plano, deste propósito pelo qual o Evangelho se estabeleceu. Então estava consciente no apóstolo Pedro e consequentemente nos outros apóstolos, porque eles chamam a Pedro com o objetivo de lhe inquirir
Por qual razão ele terá ido na casa dos gentios, uma vez que os gentios não tinham parte com os judeus, ok? Não podiam comer na mesma mesa, muito em função daquilo que já no Antigo Testamento vem sendo conhecido. O gentio é gentio por não ser parte do povo de Deus, né? Ou seja, de Israel. Então havia aquela diferença, porque todas as práticas dos gentios, o Antigo Testamento demonstra e chama que eram práticas gentílicas ou impuras, imundas. Então, por assim dizer, o israelita não podia ter qualquer associação com um povo, né, que pratica imundície. Preocupação essa levantada por outros discípulos do Senhor, questionando a Pedro, até que eles ouviram, Pedro expôs, fez a sua defesa. E essa defesa pareceu bem a todos em Atos 11 e ficaram maravilhados pelo que o Senhor tinha operado através de Pedro aos gentios. E sendo assim, alguns céticos, alguns judeus cristãos ainda muito enfáticos, e eles aqui são chamados os da parte de João, né? Os da parte de João. Faziam questão, então, de fazer, mesmo assim, exigências da lei, exigências de circuncisão para os gentios. Então, Paulo, sendo esse apóstolo comissionado para os gentios, fortemente contestava esses tipos de abordagem desses mesmos irmãos, e aqui ele chama de falsos irmãos. Amém? Aqui ele os chama de falsos irmãos no verso 4 do capítulo 2. Porque o que é que eles faziam, esses irmãos? Iam espreitar a liberdade, né, dos cristãos gregos, a forma como os levavam à fé, a forma como o apóstolo Paulo expunha a eles a necessidade de se apegarem a Cristo, e viam que não havia qualquer particularidades que a lei exigia. Então, por esta razão, que deveriam fazer isso, aquilo. Então, o apóstolo Paulo os chama daqueles irmãos falsos que espreitam a liberdade, né, dos outros em Cristo, para então lhes levar novamente à escravidão. Porque o apóstolo Paulo entende que voltar a essas coisas da lei é voltar à escravidão. Amém? Porque a grande luta do apóstolo nesta carta é efetivamente demonstrar, e essa é a sua tese para esses irmãos que são assim chamados judaizantes, amém? Essa é a sua tese para provar aos irmãos que em Cristo Jesus nós somos livres, amém? Em Cristo Jesus não há distinção de raça, nem grego, nem bárbaro, nem cita. Isso no capítulo 3 conseguem confirmar. No capítulo 2 mesmo, acho que verso 28, né? Não, 28 minto. No capítulo 3, verso 28. Desta forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo está a procurar trabalhar é efetivamente estabelecer na consciência dos irmãos judeus que em Cristo Jesus nós somos livres. Amém? E o grego entendia efetivamente que essa mensagem era tão inovadora, era tão disruptiva. Por quê? Porque eles viveram, grande parte deles, sob a escravidão, ok? Do Império Romano. Vocês sabem, e já falamos isso outra vez, que na época dos apóstolos, né, o regime era mais escravagista, né? Muitos nesse império trabalhavam como escravos. Não tinham direito nenhum, senão direito daqueles que lhes compravam, né? Então, uma mensagem como esta na época, de que eles em Cristo Jesus estavam libertos, livres da escravidão, era disruptivo. Amém? Mas essa escravidão o apóstolo esclarece. Escravidão daquilo que a lei, daquilo que o pecado então nos colocou, na condição que o pecado nos colocou. Amém? Amém. Então Cristo nos libertou. E o judeu, não compreendendo efetivamente isso, entende que o apóstolo Paulo estava a ir em contramão daquilo que Deus, por intermédio de Moisés, falaram. Amém?
Porque o apóstolo Paulo, ele defende que a verdadeira circuncisão ou o verdadeiro judeu é aquele que o é de coração. E é isso que depois vamos ver no capítulo 3, quando ele traz a referência a Abraão, né? Ele vai trazer isto para desconstruir qualquer referência que o judeu pudesse fazer, que eles vinham de Abraão, porque eles referenciavam isso, né? Nosso pai é Abraão. E o apóstolo Paulo se apega no caso de Abraão para lhes mostrar efetivamente que até no vosso pai, que vocês alegam ser vosso pai, esta mensagem é efetivamente confirmada. Amém? Em Abraão todos os povos serão efetivamente benditos. Amém? E da tua descendência, se referindo quem? A Cristo Jesus. Amém? Seria então estabelecido. Então Paulo considerava, e por acaso tinha aquela consideração pelos irmãos, até o provassem o contrário, mediante aquilo que eles alegavam, mas de nada disso, como ele diz, eles acrescentaram, nem o demonstraram quando ele presente. Muito provavelmente pode-se perceber aqui que o apóstolo terá tido algum debate, né? E como houve em Antioquia, né? Um debate com esses irmãos. Então, tudo ele procurava fazer e nem suportava esses irmãos, porque tudo que ele queria é que o evangelho de Deus se estabelecesse como ele é, né? Como ele é. Amém? E essa mensagem não podia ser mudada, não poderia ser invertida. E esses irmãos percebiam que efetivamente o apóstolo recebia o evangelho da incircuncisão, como Pedro o evangelho da circuncisão, porque estes mesmos irmãos que eram considerados assim a coluna da igreja de Jerusalém, né? Os pilares, ou seja, os líderes que efetivamente sua palavra, né, tinha muito peso. Amém? Na igreja de Jerusalém, que é reputados por coluna, Tiago, Cefa e João, que nós de fato conhecemos. Tiago aqui, como dissemos outra vez, irmão de Jesus. Amém? Amém? Irmão de Jesus. Eles mesmos reconheceram essa graça que o apóstolo Paulo tinha recebido. Amém? Tanto que no capítulo 13, eles mesmos é quem o comissionaram, julgaram bem pelo Espírito de Deus, né? Estender a mão sobre Barnabé e Paulo, sobre a missão que o Senhor lhes tinha confiado. Amém? Então eles tinham essa confirmação. E Paulo referencia isso como uma forma dele defender que o que eu faço, ok? Até por aqueles que vocês reconhecem serem vossos irmãos e cristãos judeus, dos quais, sobretudo, o apóstolo Pedro foi-lhe concedido o evangelho da circuncisão, eles, de fato, estenderam-nos a destra de comunhão, né? Estenderam-nos a mão para que fôssemos aos gentios. Então, a obra que nós realizamos não é, de fato, desprovido, né? Ainda que só fosse recebendo, né, pela mensagem que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus, ele tem confirmação de Deus. Amém? Mas ainda assim, tinham aqueles que eram considerados colunas da igreja, essa confirmação de que eles fossem para os gentios e eles ficassem para os judeus, os da circuncisão. Parece que esses irmãos nem queriam ouvir e nem queriam saber a posição e a postura da igreja de Jerusalém, dirigida por esses três irmãos. Amém? Por assim dizer, eram insurgentes, eram rebeldes e que queriam estabelecer seus próprios fundamentos, que entendiam que efetivamente podiam avançar dessa maneira.
Mas não é isso que os próprios apóstolos entendem. Ou pelo menos João e Cefas e Tiago percebiam. Mas no verso 11 nós temos um contraste daquilo que nós falamos em poucas palavras sobre o que Pedro, pela divina providência e orientação de Deus, ele operou entre os gentios. Amém? E aqui é importante observarmos particularidades que nos serão essenciais naquelas que são as lições que queremos extrair, ok? Disso que nós estamos a tratar. Verso 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu, judeus, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Amém? Então, irmãos, vejam que aqui nós temos um contraste daquilo que nós conhecemos do apóstolo Pedro, né? E é importante percebermos, irmãos, que a doutrina precisa acompanhar a vida, né? E a vida acompanhar a doutrina. Amém? Ou seja, há uma relação inversamente proporcional e equitativa, amém? Que não deve ser descartada. Uma coisa é nós falarmos de uma verdade, outra coisa é nós, daquilo que falamos, vivemos. Amém? Amém? E outra coisa é você viver de uma verdade, ok? E não defender essa verdade. Amém? Então, irmãos, ambos se complementam. Doutrina e vida precisam ter uma complementariedade. E é isso que efetivamente vimos aqui no apóstolo Pedro, que está a acontecer. Vedes, irmãos, o apóstolo Pedro tem então essa conduta publicamente diante dos irmãos, ok? Que quando desce em Antioquia, junto com os gentios, tudo estava bem. Quando nenhum daqueles judeus que eram os céticos, os revoltados com Paulo, aparecessem. Porque quando fala uns da parte de Tiago, não é que Tiago era o promotor destes tipos de ideais. Amém, irmãos? Aqui não está a se referir que Tiago era o líder máximo desses judaizantes que estavam a contradizer a mensagem de Paulo, que estavam revoltados contra Paulo. Por quê? Porque o próprio Tiago, em Atos capítulo 11, depois de Pedro falar, ele também se levanta, amém? E profere uma mensagem que efetivamente refletiu no cumprimento daquilo que Pedro tinha feito na casa de Cornélio, ou seja, que os gentios tinham de fazer parte. E foi ele mesmo quem disse que não poderíamos imputar tal encargo sobre os gentios. Amém? Então, não pode ser que esses judeus estavam sendo liderados por Tiago. Não é essa a ideia. Mas que eram aqueles que entendiam que Tiago estava acima deles, mas, no entanto, descredibilizavam até aquilo que Tiago falara. E aqui nós temos um apóstolo Pedro que está vivendo em dissimulação, irmão. Ok? Simulação, em outras palavras, hipocrisia. Ok? Hipocrisia, em outras palavras,
vestir uma máscara, né? Uma máscara para refletindo uma outra realidade. Ou seja, semelhante ao que acontece com os autores, né? Os atores, né? É assim que se diz, atores. Que interpretam, né? Uma realidade fora daquilo que eles são, né? Então a palavra hipocrisia tem essa conotação, traduzida aqui. Então o que o apóstolo Pedro estava a fazer é efetivamente isso. Viver, praticar uma coisa que ele mesmo contrariava. Amém? Porque ao se sentar na mesa dos gentios, ele estava a dizer que estava tudo bem. Mas quando vinham esses irmãos contradizendo, o que ele estava a dizer? Por medo, é isso que a Escritura diz, né? Não é que o apóstolo Pedro não sabia que era correto. Não estava nenhum mal, mas por medo, o que ele fez? Se apartou. E, inclusive, nessa dissimulação, nessa hipocrisia, arrastou outros demais judeus, incluindo o Barnabé, que é o companheiro de Paulo. Amém? Tal situação é grave, irmãos. Isso aqui conseguimos ver o poder, né, da influência das autoridades sobre a vida dos crentes. É mais uma lição que nós poderemos tirar daqui. Você pode ver que há um grupo que está a seguir Cefas de forma cega. Pedro de forma cega. Não estão efetivamente a avaliar, okay, o que está a acontecer. Porque para Pedro, ele está se apartando com medo. E os outros demais estão ali a acompanhar, ok? Sem perceber. Irmão, vocês sabem que até em Coríntios existia isso? Existiam divisões, ok? E esses grupos de irmãos que eram efetivamente, partidários. Diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo, né? Então, muito provavelmente, e eu que estamos a ver aqui, que efetivamente estava a acontecer. Quando isso aconteceu, não temos realmente noção, ok? Mas que isso aconteceu. E a atitude do apóstolo Paulo, quando viu, qual é a preocupação do apóstolo Paulo, a intenção do coração do apóstolo Paulo, é que a verdade do evangelho estava a ser saqueada. Amém? A preocupação de Paulo não é que ele pudesse, ao trazer isso, ainda que seja nessa sessão de defender a sua tese diante desses contradizentes, amém? O objetivo deles é demonstrar que até aqueles que foram apóstolos antes de mim, ok? Naquilo que eles aprovam, vivem contrariamente. Ou seja, isso é um confronto claro daquilo que eles pregam. É uma contradição clara do evangelho que eles defendem. Então, se você exige ao gentio que eles devem viver como judeu, por que você vive como gentio? É incongruente. Não tem sentido. Então, o apóstolo Pedro dissimulou, mais uma vez aqui, e perante o público. Hernandes Lopes disse assim: o pecado de Pedro tinha que ter esse peso de repreensão pública, porque é um pecado que fora cometido publicamente. Efetivamente, isso hoje é uma utopia, né? Os que entendem língua portuguesa. Ou seja, já é descartável. É uma coisa fora do comum. E um pecado desse nós seríamos maleáveis o suficiente. Por quê? Um grande público estava a ser efetivamente enganado. Amém? E o apóstolo se viu efetivamente comprometido. Até o companheiro dele. Por quê? O evangelho estava a ser aqui contrariado. Então qual é a preocupação do apóstolo? É apenas e simplesmente a intenção do apóstolo Paulo é defender o evangelho. Amém? Como a mensagem verdadeira e real que ele recebeu do Senhor. Então foi por esta razão que ele repreendeu Pedro publicamente. Ok?
lhe mostrando que você vive em contradição com o que você diz ser. Então, irmãos, é muito sério. Não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Amém? Repreendeu na presença de todos. Para que os outros percebessem, ganhassem temor, irmãos. Ganhassem temor. E vocês não imaginam as relações que Paulo teve com Pedro. Amém? Tinha aqui relações estabelecidas. Pedro era aquele no qual Paulo subiu, né, na sua primeira ida a Jerusalém. Aprendeu por 15 dias com ele. Amém? Isso para, como vimos no capítulo 1, para respeitar então aqueles, né, que eram antes dele. E Paulo tinha essa consideração. E aqui, em momento algum, ao trazer isso, está a anular diante do seu público, diante desses contradizentes, que Pedro não é apóstolo de Cristo. Antes, pelo contrário, confirma que ele tem o seu ministério. Ok? O seu ministério é sobre os judeus. E Paulo sobre os gentios. Então, aqui mais uma vez, a amizade de Pedro com Paulo, ok? Não deve ser confundido quando a questão é defender o Evangelho. E foi isso que Paulo fez. Não confundir as ligações que eles tinham. Amém? Não confundir as ligações que eles tinham. Os irmãos sabem, esse Pedro que nós estamos a ter aqui repreendido publicamente, é Pedro que está a defender Paulo, ok? Nas suas cartas. Está a dizer que existem coisas de difícil entendimento que os indoutos distorcem. Ou seja, Pedro reconhece, mesmo depois desse feito, ele reconhece que Paulo tem um chamado do Senhor. Amém? E não só, veja, no versículo anterior, é esse Pedro que está a estender a mão no apóstolo Paulo dizendo que o Senhor é contigo na missão que recebeste para os gentios. Ah, não, porque é meu superior, ele é o apóstolo antes de mim, aqui, por assim dizer, aquele que recebeu, né? Recebeu as chaves, digamos assim, do reino. Amém? Então tem que referenciar, não, uma figura dessa, repreender ao público, não dá. Irmão, aqui se estabelece apenas a verdade do Evangelho. Amém? É isso que nós vimos aqui, não podemos fazer contrariamente. E eu concordo com o Hernandes, por isso é que eu digo sempre, é perigoso as ações feitas ao público, diante de toda a igreja. Porque o peso da repreensão terá a mesma proporção. Terá a mesma proporção. Cometeste lá no oculto, os ministros vão tratar e vão lidar contigo, algo que não é notório a todos. Mas você está a levar um conjunto de irmãos a uma atitude semelhante à sua. E todos devem perceber que essa atitude não é correta. Então nós temos essa luta com o apóstolo e é efetivamente aqui que o objetivo dele é estabelecer então por que ele tem que ter todo peso, ser incisivo a defender esse evangelho que lhe foi confiado. Né? A questão da justificação pela fé. Amém? Então aqui é onde ele entra para poder falar sobre essa questão particularmente. Porque o que estes judaizantes estavam a tentar demonstrar é que nós, para sermos salvos, teríamos que acrescentar essas obras, né? Que é a circuncisão e a observação das leis mosaicas. Então Paulo é aquele que está a dizer que isso não é preciso. Isso pode ser complementar, amém? As obras, né? Essa que se diz, preceder ou vem depois da fé, né? Que é isso que ele defendeu em Romanos. Vejam que eu falei de Marcião, se a memória não me lembra, não me falha. Marcião, um herege do século IV, que foi confrontado pelo... Quem é esse mesmo?
Ai, me esqueço agora ele, mas depois lembro, nos seus vários ensinos. E ele, entendendo pelo menos essa questão de data, ele, no seu Novo Testamento, ele ordenou como? Que o livro de Atos está em primeiro lugar, né? Depois vem o livro de Romanos. Bem, aquilo que eu disse da vez passada, que Gálatas, na verdade, é o prefácio daquilo que, de forma exaustiva, Paulo ia tratar em Romanos. Amém? Então, esse assunto sobre a justificação pela fé, Paulo gasta o capítulo 4, 5 para tratar dessa questão, uma parte do capítulo 3. Né? Em Romanos ele gasta esses capítulos para resolver, então, esta questão de como nós somos justificados. Mas aqui temos elementos chaves indiscutíveis. Diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destrui, a mim mesmo me constitui transgressor. Amém? É bom que fique patente essa ideia. Se eu efetivamente digo que abandonei, né, um estilo de vida, abandonei o que a lei dizia, né? Aquilo que a lei diz não tem peso nenhum para a minha salvação. Amém? Senão a confirmação posterior, depois de eu crer. Unicamente pela fé eu sou considerado inculpável. Amém? Não é por observar a lei, e Tiago nos mostrou isso, que se você cumpre toda a lei e tropeça em um mandamento, você é culpado de todo ele, ou de toda ela, ok? Então, se eu procurar ser justificado por meio das obras da lei, sou inútil. Amém? Sou inútil. Porque mediante a lei ninguém será justificado. Amém? Nenhuma pessoa. E ele usa homem, a palavra homem aqui, para dizer que esse homem é toda a raça, né? Todo ser vivente. Para que os judeus não se gloriassem, não. O judeu é justificado somente pela fé, não. Ele diz, o homem é justificado, então somente pela fé, né? Então ele está a ser genérico na sua abordagem, incluindo aquilo que ele vem dizer no capítulo 3, judeu, grego, todas as raças, né? Todos os povos da terra. Se em Cristo Jesus quisermos de fato estar, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados são efetivamente apagados, somos achados inculpáveis diante de Deus, isso mediante a fé que nós professamos em Cristo Jesus. Amém? Então a fé, irmãos, é o elemento aqui central na mensagem do apóstolo Paulo. E o Evangelho demonstra efetivamente isso. Amém? É isso que o Evangelho exige de nós, nos chama para fazermos parte dele. E é essa a verdade do Evangelho que o apóstolo Paulo está a pregar entre os gentios. Que olha, as culpas todas que você carrega, o pecado todo que você carrega, ele se torna, na verdade, sem efeito diante de Deus quando você, pela fé, crê em seu Filho Jesus. Simples. Não pode. Só fé para ser salvo. Então vem aqui os aditivos. As pessoas tentam acrescentar, né, as obras, né, na construção da salvação. Não, as obras vêm depois. Amém?
As obras são a manifestação clara de que nós cremos em Cristo Jesus. Amém? E não o garante da nossa salvação, da nossa justificação em Deus. Então a justificação, que por assim dizer é um ato, não é um processo. Amém? É um ato por quê? Porque ele ocorre uma vez só. Amém? Amém? Amém. Deus seja louvado. Então, ele ocorre uma vez só. Nós somos justificados quando nós cremos em Deus. Deus, então, nos imputa a sua justiça. Amém? Porque Cristo Jesus tomou as nossas culpas, como Isaías diz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Sobre os seus ombros. E foi do agrado de Deus moê-lo, né? Em favor dos pecados de muitos, para que nós tivéssemos hoje vida. Então, quando nós cremos e aceitamos Cristo Jesus, todo o nosso fardo, todo o nosso peso é então atribuído à pessoa de Cristo. Então aqui associamos a doutrina da propiciação, amém? Da propiciação, no caso, a substituição. Cristo fez-se substituto em nosso lugar, né? Morreu em nosso lugar, assim por diante. São questões ainda por se trabalhar em foro, em um tema muito mais concretizado, né? Mas vamos entender que Paulo está a trazer isso com o objetivo de dar a entender aos seus irmãos que eles se tornaram livres das suas culpas mediante a fé e não na observação da circuncisão ou da lei de Moisés. E penso que essa discussão e mais outras contribuíram para que existisse o Concílio de Jerusalém, né? Porque houve essa discussão em Antioquia. Em Atos capítulo 13, que fez com que os apóstolos, né, o apóstolo Paulo e Barnabé, né, e a igreja tivesse uma comissão, fossem para Jerusalém, onde estavam aí, né, os apóstolos que eram antes dele, tratassem essa questão, para que se estabelecesse uma norma, né, um princípio que todos devessem seguir. Então isso se cumpriu em Atos 15, tiveram esse concílio, conversaram sobre esta questão e determinaram que não poderia se colocar encargo algum aos gentios, senão que abstivessem-se da carne sacrificada, né? Aos ídolos, do sangue, e assim por diante. E mesmo essa recomendação que o apóstolo João, Pedro e irmão de Jesus, Tiago, deram a Paulo quando reconheceram, né, o apostolado dele, né, a missão dele para com os gentios, eles disseram que se lembrasse tão somente dos pobres, né? E a isso ele não desprezou, fez, enquanto ele prosseguia na sua missão. Aqui claramente aquela ideia de vem a vida cristã depois da ação social, né? Não adianta encher a barriga das pessoas quando você não lhes proporcionou aquilo que é vital para a vida deles. Podes até fazer, mas se eles não conhecerem a verdade do Evangelho, não conhecerem Cristo e não o aceitarem, então eles poderão ir de barriga cheia ao inferno, né? Como dizia o Paul Washer, o que demonstra que a nossa maior missão para o mundo é pregar o Evangelho. Mais do que boas obras, mais do que ação social, é o Evangelho que importa. Amém? É o Evangelho que importa. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que o muda. Porque nós somos cidadãos desse mesmo reino, amém? Da família de Deus. E o que é que nos constituiu, que nos fez, o que nos tornou parte dessa família? O Evangelho, irmãos. Amém? Nós teremos perdido tudo, nossos familiares e qualquer coisa, se não lhes expormos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e eles virem crer.
Amém? Temos que perceber e aceitar que é essa a nossa missão que temos nas Escrituras. Então, qualquer outra missão que nós tenhamos, ok, que demonstrar para esse mundo, apresentar para esse mundo, ele, sem o Evangelho Sacro, Santo de Deus, exposto a eles, continuamente como a mensagem mais relevante para as vidas deles, é inútil. É inútil. É daqui onde nós percebemos que, quando Isaías fala que as nossas obras, né, de justiça são como trapo imundo diante de Deus, é nisso que consiste. Amém? Quando passamos a achar que as nossas obras de justiça, né, social são mais relevantes do que o Evangelho, isso é erro. E não podemos esperar dos cristãos isso. A nossa consciência deve ser efetivamente que o Evangelho deve predominar na mente desse mundo. Amém? E é essa a missão que temos. Paulo, quando apegou-se a essa missão, foi chamado por Deus, não fez nada senão esquecer tudo que ele era no judaísmo. Pode-se cogitar que tinha muitas outras regalias boas. Amém? Muitas outras regalias boas no judaísmo, mas ele tornou isso nada. Como ele fala em Filipenses, né? Tudo isso se tornou como o quê? Como esterco, como lixo. É insignificante. Por quê? Não efetivamente traz peso algum no Evangelho. Amém? E é essa mensagem que nos reuniu aqui hoje. É por essa razão que nós estamos aqui. Se não fosse a mensagem do Evangelho, absolutamente essa reunião se tornaria inútil. Então, irmãos, a nossa missão é estabelecer essa mensagem. Irmão Nilton, você está dizendo que a ação social é inútil? Não. Amém? Mas atente muito bem na palavra de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Não vem das obras. Pode preparar o caminho para eles virem, que pode sim. Mas entenda, ela tem que estar alinhado com a mensagem do Evangelho. Se estiver desalinhado com a mensagem do Evangelho, então é inútil. Por isso é que nós temos muitos homens hoje que se gabam de estarem a fazer coisas boas para esse mundo, ok? E, por assim dizer, se julgam justificados diante de Deus, aceitos diante de Deus. Irmão, o que nós temos aqui, Paulo está a enfatizar mais uma vez, não é por obra alguma, inclusive para esses judeus que diziam que a circuncisão e a lei era preciso, não é por essa obra que nós seremos salvos. Amém? Antes, obedecendo a mensagem do Evangelho, abraçando a mensagem do Evangelho, assim nós seremos efetivamente queridos. Então devemos deixar isso para trás, não devemos voltar mais para isso, porque nos constituiríamos transgressores. Amém? Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Agora vivo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Então, se podemos nos chegar a Deus, nos salvar através das obras da lei, através da caridade, através da ação social, então é inútil. Amém? Cristo morreu de forma inútil. Se é isso que vamos oferecer ao mundo, Cristo morreu de forma inútil. Amém? A nossa primária preocupação é viver de acordo com a nossa fé. E é isso que ele está a dizer aqui. Amém? É isso que nós estamos a ler. Não tem qualquer esforço a fazermos, a olharmos para essas palavras. O apóstolo está a dizer simples. Não há que negociar. Não há que criar um outro caminho. É o único o caminho. Amém? Eu vivo agora pela fé, né, para Cristo Jesus. A vida que levo agora
tudo mediante a fé. É tudo em Cristo Jesus. Cristo vive em mim. Irmãos, é pesado essa declaração para nós. O Cristo viver em nós, isso significa, de acordo com João, que diz que todo aquele que crê nele deve andar como ele andou. Amém? Qual era a missão de Cristo Jesus? Cumprir a vontade do Pai. Estabelecer essa mesma vontade. E ele diz que essa era a minha comida, era a sua comida, né? Quando os discípulos apareceram a ele. Então, a nossa missão, irmãos, é efetivamente estabelecer o Evangelho da Graça. A cruz de Cristo precisa ser anunciada. Ainda que muitos ridicularizem essa mensagem, tentam colocar ideias fúteis. O vosso homem morreu pendurado como um criminoso, porque no Império Romano, quem fosse pendurado no madeiro, como depois adiante vamos ver, maldito, né? Cristo se fez maldito por nós, é considerado como criminoso. Cristo aceitou esse desprezo. Amém? Cristo aceitou se humilhar nessa condição. Cristo aceitou se reduzir nessa condição. Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Para inverter as coisas. Para tentar fazer as coisas diferentes. Quem somos nós para viver o contrário? Quem somos nós para alinhar a vida sem a fé? Quem somos nós para nos gloriarmos dessa vida? Nada essa vida vai nos acrescentar. Somente Cristo. Amém? Somente Cristo. E Ele nos diz que temos que entesourar para o céu. Amém? É isso que é libertador disruptivo. Então, irmãos, lições a se tirar para fecharmos. Primeiro, não o fato de alguém ser meu superior no reino, ok? De Deus, que eu vou deixar que ele ridicularize a verdade do Evangelho. Amém? Paulo é este que foi depois de Pedro. E Pedro, ridicularizando a mensagem do Evangelho, Paulo fez uma coisa que nenhum de nós poderia ser capaz hoje de fazer: repreender Pedro publicamente. Por quê? Porque estava a se proceder contrariamente ao Evangelho. Amém? O Evangelho nos coloca todos nós na mesma posição. Não adianta nos apegarmos no nosso tempo de fé, na nossa idade. Não, eu sou teu mais velho, você não pode me repreender. É inútil. Não, eu só tenho mais tempo, mais estrada na fé, você não pode me repreender. Quem é você? Não é isso que nós vimos aqui. São duas pessoas, por assim dizer, muito pesadas. Mas o caso é que Pedro, que é antes de Paulo, e por assim dizer, os contradizentes estavam a efetivar o apostolado de Pedro e descredibilizar o apostolado de Paulo. Esse Paulo que está a dizer que você não está a proceder conforme o Evangelho, publicamente. Então, irmãos, temos que perceber primeiramente isso. Quando o assunto é Evangelho, não temos que medir idade e tempo. Irmão, estás a sugerir que seja desrespeitoso ao nos dirigirmos ao nosso irmão para lhe repreender? Não. Amém? Aos mais velhos, admoesta-os com quê? De forma branda, né? Amém? Não se esqueça da recomendação de Paulo a Timóteo. O que eu estou a dizer que não pode deixar de existir é a repreensão. Amém? Como ela será feita, pode ser publicamente, ok? Como no privado. Mas nós temos aqui, ainda mais enfatizo isso, uma questão que tem a ver
com a liberdade dos irmãos. Os irmãos estavam a ser atacados e muitos deles estavam já a aceitar esse caminho que Pedro estava fazendo. Então é preciso te repreender mesmo que diante de todos para perceber que você não está correto. Amém? Mineu e Alexandre estavam a distorcer a doutrina da ressurreição, né? Paulo lhes colocou na condição de vida para aprender. Então, irmãos, temos essa primeira lição. A segunda lição, o Evangelho, ok? O Evangelho deve estar acima das nossas amizades. Amém? O Evangelho deve estar acima da nossa reputação. Amém? Amém? A verdade de Deus deve estar acima. A nossa reputação deve decair. Amém? João, me reduzo às cinzas para que ele cresça. É a mensagem que ele está a estabelecer. Amém? Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Eu diminuo, ele cresce. Então é esse o sentimento que deve existir. Quando a questão é defender a mensagem do Evangelho, não deve existir o nosso ego, não deve efetivamente crescer o nosso ego. É dizer conforme ele é. E aqui é ATT, irmãos. É mesmo conforme ele é. Amém? Conforme a verdade é. Não omitirmos a verdade. Temos que falar a verdade. Independentemente do nível de relação que tenhamos. Porque aqui, efetivamente, muitos de nós vamos distorcer. Porque é amigo, ok? Então fez alguma coisa reprovável, você não vai lhe mostrar a verdade. Não vai lhe mostrar o que é correto, não lhe repreende. O Evangelho não nos chamou a amiguismo. Amém? Antes, a comunhão em Deus. Através de Cristo Jesus. Amém? Amém? É isso que devemos entender desta situação que temos. Segundo, ok? O Evangelho deve acompanhar a nossa vida. O terceiro, né? O Evangelho deve acompanhar a nossa vida. Nós não podemos dizer alguma coisa depois de estarmos a viver uma outra coisa. Amém? Como vimos aqui a atitude de Pedro. E Pedro tem um registro tão enorme de coisas assim, né? Na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo lhe disse que você me negarás 3 vezes. Ah, não, Senhor. Não pode. Eu mesmo. Eu vou mesmo que até a morte contigo. Vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor. Isso até é depois, né? Tem aquele registro antes de que ele quase se afogou. Senhor, posso vir a ti? Vem então. Bem incrédulo. Estou mesmo a andar. Não pode. Caiu. Senhor, salva-me. Está em apuro. Amém? Precisa existir consistência. Pedro, porque ele negou ao Senhor. Amém? E é esse Pedro que em Atos capítulo 2, a descida do Espírito está a falar de verdades que em Joel estavam efetivamente profetizadas, se cumprindo aí. Dizendo que a todos os homens precisavam se arrepender. Amém? É o mesmo Pedro que está aí diante de Cornélio, aquela visão lhe proporcionou a percepção clara de que o gentio é parte do plano de Deus. Mas ainda assim é incisivo de dizer que não, eu sou judeu, o judeu mesmo é que pertence à salvação. Mas mesmo depois de impor as mãos, está consciente. Amém, irmão? O perigo é esse. Você está consciente da verdade, ok? Mas faz o contrário. ATT, tenhamos esse cuidado. Temos que estar em conformidade com aquilo que professamos. Amém? Temos que andar em conformidade com a doutrina que nós defendemos, da fé cristã, o Evangelho, aquilo que o Evangelho nos exige, aquilo que falamos. Se nós não mais temos o velho homem como nosso aliado, amém? Então tudo que é do velho homem precisa cair.
Quando voltamos no velho homem, estamos a dizer que a mensagem do Evangelho não foi eficaz. Amém? E é isso que Pedro estava a revelar aqui. E Paulo está a dizer para que o Evangelho de Deus permanecesse que? Inabalável. Amém? Permanecesse firme. Esse é o nosso trabalho, isso é que nós devemos trabalhar. O Evangelho tem que estar firme em nossa vida. Não devemos ser o meio de contradição do Evangelho. Segundo, quarto, é que agora, após justificados mediante a fé e não por meio das obras, devemos viver tão somente e somente para Deus. Amém? Nosso estilo de vida deve estar orientado em direção àquele que nos salvou, nos amou, nos redimiu, verteu seu sangue naquela cruz. É real isso, irmão. Não se trata de uma ideia fanática. Amém? É real. Vamos tentar nos submeter a essa mensagem e buscar auxílio do Espírito de Deus para que consigamos fazer efetivamente isso. Amém? Amém. Pedro não deixou de ser apóstolo de Cristo Jesus. Amém? Pedro continuou sendo apóstolo de Cristo Jesus e nós temos as ricas bênçãos que que o Senhor nos deixou através dos escritos de Pedro. Pedro não guardou ressentimento, males, né? Ira contra o apóstolo Paulo. Antes, seguiu-se. Amém? Até o concílio, resolveram as diferenças e assim continuam a estrada. Tudo por conta de quê? Do Evangelho, para que o Evangelho se estabelecesse. Então vamos eliminar todas as nossas diferenças, todas essas mágoas. A luta que deve existir em nós, a contradição que deve existir em nós é apenas que o Evangelho se estabeleça em nossas vidas. E temos que trabalhar e auxiliar os nossos irmãos nessa direção, nesse sentido. Amém? Então, Deus seja louvado pela sua rica mensagem que Ele nos tornou livre através da fé no seu Filho Jesus. Amém? Então eu encerro aqui, irmãos. Deus seja louvado e qualquer dúvida vamos conversar então. Antes de orar. Antes de se orar pela mensagem, se algum irmão tiver alguma questão, se alguma varoa tem alguma questão anotada, por favor, diga já. Varoas com questões anotadas. Temos irmãos com questões a fazer. Está tudo claro. Não, Bruno tem. Amém. Amém. Posso colocar? Sim, pode colocar. A questão é, o irmão Newton disse que Paulo depois passou 15 dias com Pedro para aprender com Pedro, certo? Eu gostaria de saber com que bases o irmão afirma que Paulo foi aprender, especificamente aprender com Pedro. E não outra coisa, mas especificamente aprender. Amém. Nós, na sessão passada, no capítulo 1, verso 18, falamos um pouco sobre essa questão. Por exemplo, decorridos os 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Normalmente eu faço recurso a palavras usadas no original e naquele contexto que significava, ok? Para nos dar mais ou menos entender qual é então o objetivo dessa visita. E pelo menos a palavra usada aqui, avistar-me, dá a entender que foi então uma ida que não foi assim vazia, mas foi sim de troca, ok, de ideias, seja obter alguma noção relativamente
os factos, muito provavelmente, né? Colocam assim, os factos que aconteceram na Judeia a respeito da pessoa de Jesus. Pese embora ele ter dito que tudo recebeu do Senhor, mas a palavra avistar traduzida aqui, ele é uma palavra usada para turismo, né? Para turismo. Quem vai fazer turismo, o objetivo sempre é de ter face a face contato com alguma realidade cultural de um povo, né? De uma época. E nós sabemos que essas realidades proporcionam para nós conhecimento, amém? Intercâmbio de saber. Então, a palavra aqui usada, deixe-me só ver se posso auxiliar nisso com o significado. Estoreio, a palavra encontrar ou avistar-me, que está aqui usado aí. E o primeiro significado que vem é investigar, examinar, inquirir. Segundo, descobrir, aprender por meio de pesquisa. Obter conhecimento através de visitas. De uma pessoa distinta, tornar-se pessoalmente conhecido. Conhecer face a face, né? Então tem essas três conotações que a palavra foi usada. Depreende-se, irmão Bruno, não taxativamente, muito em função da palavra aqui, porque o avistar-se face a face com Pedro, não acredito que poderiam ficar sim, né? Ou seja, saudar e se deixar, né? Ele ficou com ele 15 dias. E dentro desses 15 dias podemos depreender, e também com auxílio da palavra traduzida aqui, que gerou intercâmbio de conhecimentos. Amém? Amém. E esse intercâmbio